Olá, hoje vamos para a nossa aula de número 6. Okay? Essa aula a gente vai falar sobre a parte de pipeline. A parte referente ao projeto básico de computador, por falta de tempo, a gente vai disponibilizar dentro do nosso ambiente, tá, material para estudo. Bom, quais os objetivos, né? Uma visão geral sobre pipeline e apresentar algumas formas de implementação. Okay? Bom, qual a ideia, né, para a qual a gente tem um pipeline? Que é em relação à melhoria de desempenho, uma é em função, né, da melhoria na tecnologia, tá, em função de circuitos mais rápidos, que nem a gente viu na aula 1, e outras melhorias em relação à organização, arquitetura e organização, né, como eu havia comentado na aula 1 também, em relação de múltiplos registradores, que aceleram, utilização, né, de memória cache cada vez maiores e o pipeline de instrução, que é o foco hoje da aula. Okay? Bom, vamos passar uma ideia básica, né, do que é um pipeline. Então, imagine, né, como sistema de produção, vem a ideia do pipeline, né, ela é feita, imagina aqui o exemplo, de uma lavanderia, composta de 4, né, estágios. Lavar, secar, passar e guardar. Ok? Imagina que você tem que executar 4 tarefas. Se você fizer de forma sequencial, né, você vai usar 4 vezes 4, 16. Né? 16 estágios, ou se os tempos forem iguais, né, tomada de tempo aqui, 16 unidades de tempo. Bom, será que eu não consigo acelerar esse processo? Sim. No caso, por exemplo, se eu começar aqui ao estágio de lavar, terminado a lavagem, né, eu ponho a primeira tarefa para secar e a segunda, né, já entra para lavar, eu já consigo acelerar. Num terceiro estágio, se eu colocar esse terceiro para lavar, o segundo para secar e o próximo para passar, eu acelero. Até um ponto alto que eu tenho todos os estágios, né, trabalhando paralelamente, ou seja, ocupando, né, ou não tenho nada ocioso aqui, especificamente. Okay? Nesse caso, no lugar de usar 16, eu vou usar 7 unidades de tempo, então um ganho considerável. Okay? Bom, relembrando o nosso ciclo de instrução que a gente apresentou na aula 3, então basicamente o que a gente tem? A gente tem dentro do ciclo de instrução vários estágios, tem 2 a mais aqui, né, que a gente não havia colocado anteriormente, que é a verificação da parte de interrupção. Então, todos eles são oportunidades de você aplicar pipeline. Okay? Vamos pegar um pipeline básico de instrução correspondente a 2 estágios. Okay? Então, esse método aqui a gente vai chamar de busca antecipada ou de prefetch. Okay? Então, aqui você tem uma instrução normal, tá? Instrução, leitura, instrução e execução, 2 estágios. Então, como a gente poderia colocar isso ou acelerar? Eu faço que a leitura aproveite o ciclo de memória de execução atual para obter a próxima execução, a próxima instrução. Ou seja, enquanto a primeira está executando, eu já faço a leitura da próxima instrução. Tá? Para que você tenha um ganho efetivo, né, você tem que ter que o tempo de leitura e execução sejam equivalentes ou próximos, né? Senão, se você não tem um ganho efetivo, ou seja, né, o tempo total vai se direcionar àquele de maior gargalo. No caso aqui específico, o de execução, né, é sempre maior, porque para ler e armazenar, operandos, você tem maior tempo. Ou no caso de instruções de desvio, que a gente não conhece antecipadamente ou não tem o endereço de desvio, então você gasta um tempo para aguardar a próxima instrução. Como regra básica para a gente tentar melhorar essa situação, o que a gente faz? O estágio de leitura sempre obtém a próxima instrução de memória após o desvio. Bom, se esse desvio ocorrer, a instrução é descartada. Tá? Caso não, né, eu ganhei tempo, tá? Ou pelo menos um ciclo aí a mais. Bom, aqui vamos imaginar agora um pipeline composto dos seguintes estágios, né? Composto de 6 estágios. Um estágio de busca de instrução, FI, outro de decodificação, né, chamado de DI, cálculo de operandos, FO, busca de operando, CO, FO, execução de instrução, EI, e escrita, né, o operando denominado de WO. Imagina isso aqui dentro de um pipeline. Aqui seria o melhor aproveitamento do pipeline. Imagina que você tenha 9 instruções, né, e todos, né, os estágios podendo ser utilizados. Aqui, no caso, com 9 instruções, você precisaria de 14 ciclos de tempo, supondo que cada ciclo de tempo seja idêntico, né, para cada um dos estágios, para executar essas 9 operações, ou seja, você teria um máximo de aceleração.
Isso é uma instrução, né, ou uma situação, né, ideal. Agora, vamos imaginar uma situação no qual a gente tem um desvio, né? Imagina que você tem um desvio de uma instrução 3 para uma instrução 15. Bom, nessa situação, o que acontece? Esse desvio, eu só vou descobri-lo efetivamente na execução, por exemplo, de um jump, exatamente na parte de execução. Quando ocorre o jump, tudo aquilo que eu carreguei no pipeline, eu tenho que descartá-lo. Tá? Aí eu tenho que fazer o descarte e carregar, né, o endereço alvo, né, destino aqui no caso. Aí, novamente, né, você começa a carregar o pipeline e perceba que eu tenho uma penalidade, porque nesse intervalo aqui, efetivamente, né, nesse intervalo aqui, eu não tenho nenhuma produção de instrução, ou na verdade, execução total. Tá? Somente aqui, né, nesse intervalo de 9 a 12, eu tenho essa penalidade. Aqui eu iniciaria ou teria no estágio 8, eu vou ter novamente, né, em função da penalidade, só no estágio 13. Tá? E como que funcionaria um fluxograma, né, relacionado a um estágio de pipeline? Você tem a busca de instrução, decodificação, cálculo do operando. Né? Se esse destino for tomado, o que você tem que fazer? Você altera o PC, contador de programa, ou o endereço da próxima instrução a ser executada. Você tem que esvaziar o pipeline e volta. E se não for tomado? Então, beleza, eu pego a instrução seguinte, né? Faço a busca do operando, execução, e eu vejo se tem, no caso de interrupção ou não. Se tiver interrupção, novamente eu tenho que fazer a atualização em descarte, ou se não, não volta o fluxo. Okay? Bom, aqui é uma outra visão do pipeline, agora eu só modifiquei, né? Aqui as linhas estão um tempo e aqui está os estágios do pipeline. Perceba que é interessante, né? Uma visão que durante todo esse período de tempo o pipeline está totalmente carregado. Seria a melhor otimização possível. Okay? Quando ocorre um desvio, né? Por exemplo, onde eu tenho que descarregar o pipeline, então eu tenho perda, né, completa, ou descarte, né, que pode que tenha que ocorrer. Okay? Ou seja, nesses estágios aqui, né, eu tenho perda e o pipeline vai novamente só carregado bastante ciclos após, né, uma situação como essa. Bom, conclusões importantes aqui. Né? Quanto maior o número de estágios do pipeline, maior será a taxa de execução. Só que esses fatores, né, essa definição pode ser frustrado por algumas situações. Por exemplo, estágios de pipeline exigem maior esforço, né, para a movimentação de dados. Tá? Pode frustrar exatamente essa definição, ou, né, essa conclusão anterior. Por exemplo, né, instruções sequenciais com dependências lógicas, né, ou desvio, um intensivo uso de desvio, acaba acontecendo exatamente esse problema. Ou uma outra situação, que a lógica de controle de passagem de um estágio para outro dentro do pipeline, ela pode ser mais complexa que o próprio estágio do pipeline. Tá? Então, esses dois fatores podem, né, não dar o ganho esperado. Bom, aquilo que a gente denomina de situações de hazard, o que é um hazard? Na verdade, a tradução, né, é um perigo, um risco, né? São situações que podem resultar em um desempenho menor que a situação ótima, aquela situação ideal que a gente havia passado inicialmente. A gente chama isso de hazard de pipeline ou também de bolha, né, de pipeline. Quando isso ocorre, né, quando o pipeline ou algum estágio ou parte dele, né, precisa parar porque as condições não permitem a execução contínua. Quais são os tipos? Né, a gente consegue categorizar em 3 tipos básicos de hazard. Hazard de recursos, dados e controle. Okay? Vamos começar com o primeiro, que a gente chama de hazard, tá, de recurso ou estrutural, você também encontra na literatura. Base para entender, né? Você tem instruções que são executadas em série, imagina 2 instruções sendo executadas em séries, e 2 delas precisam do mesmo recurso. Por exemplo, acesso em memória, ou, por exemplo, uma ULA. Okay? A memória aqui, vamos partir do pressuposto que pode ser feita somente uma por vez, tá? O acesso. Aí, no caso específico, vai ocorrer aqui uma situação de ociosidade, tá? Porque vai ter que aguardar, como é um acesso em sequência ou em série, né? Uma instrução vai ter que esperar a outra concluir para ter acesso. Vamos pegar aqui um exemplo. Né? Então, imagina que você tem um pipeline ideal, e exatamente nessa situação você tem, né, essa primeira instrução, o que ela tem que fazer? Busca do operando. E essa no pipeline,
vai ter que busca da instrução. Então, exatamente, são duas buscas de memória. Então, para que isso possa ocorrer, o que eu tenho que fazer? Né? Tem que botar uma bolha aqui, né? Uma ociosidade. Ok? Que a gente chama também, por na frente, a gente chama de NOP. Ok? Qual é a ideia aqui, né? Para você tentar eliminar esse tipo de problema, né? Você adicionar várias portas de acesso simultâneo à memória ou usar, né, mais de uma ULA. Ok? Você pode minimizar esse tipo de hazard, recurso. Outro que a gente chama de hazard de dados. Né? Qual a ideia aqui? O conflito aqui, no caso, é acesso a uma posição de operando, ou seja, duas instruções querem acessar a mesma posição de operando. Tá? Aí é o que acontece? Duas instruções executadas em sequência, acessam esse mesmo operando, que pode ser, no caso, uma memória ou um registrador. Quais são as situações que a gente pode ter o tipo? Por exemplo, você pode ter uma leitura, deve ocorrer após a escrita, situação normal, ou seja, né, você vai lá, atualiza a escrita e depois, na sequência, o que você faz? Você faz a leitura. E o hazard ocorre quando? Quando a leitura, né, ocorre antes da escrita. Então, e produz um erro. Outra situação, se a escrita deve ocorrer após a leitura. Nesse caso específico, como acontece o hazard? É quando a escrita é completada após a operação de leitura. E o último, né, que é a escrita, ou duas escritas, uma escrita deve ocorrer após a outra, tá? O hazard ocorre quando acontece exatamente o processo inverso, tá? No caso das escritas. Okay? Bom, vamos pegar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Né? Imagina que você tem aqui, né, um trecho de código, onde você tem a soma com dois, né, registradores. E eu preciso, para fazer a operação, né, que no caso AD vai ser EAX, né, o ADD vai ser EAX com EBC, ou seja, esse cara vai somar o conteúdo dele com o conteúdo do registrador. E o próximo vai usar o quê? Exatamente, né, o conteúdo desse para fazer a subtração. Perceba que existe uma dependência aqui. Okay? O que acontece aqui no quadro geral? Então, você tem aqui no pipeline, né, no caso, você tem instrução de AD, ela só vai, né, apresentar o resultado exatamente nesse estágio, né, aqui no momento do armazenamento. E o sub, ele precisa exatamente no final do estágio DI, tá? Okay? Na parte de decodificação. Ou, especificamente, o que acontece? Como existe essa defasagem, você tem que ter dois ciclos, né, ociosos aqui, ou duas bolhas, para que eu consiga, né, compensar esse tipo de hazard. Okay? Outro que a gente chama de hazard também de controle ou de desvio. Okay? O pipeline ele tem que tomar uma determinada decisão, tá, e prever, né, se um determinado desvio vai ocorrer ou não, e ele toma a decisão errada. Né? Nesse caso, o que acaba acontecendo? O pipeline precisa ser descarregado. Tá? Quais são as abordagens para tentar tratar esse tipo de hazard? Basicamente, a gente tem, no caso aqui, 5, né? Múltiplos fluxos, busca antecipada do alvo, né, de desvio, buffer, né, de laço de repetição, que é um conjunto de memória rápida, né, pequena, e a previsão de desvio, que a gente chama também de branch prediction, que eu havia comentado lá na aula 1. Né? E aquilo que a gente chama de desvio atrasado. Vamos dar uma olhadinha básica aqui. Né? Bom, hazard de controle pode ser múltiplos fluxos. Quando você tem uma execução aqui, o desvio, né, precisa buscar duas instruções. Então, a ideia básica, eu carrego inicialmente, ou as partes iniciais de ambos. Né? Como eu não sei qual eu devo ser tomado, então aquela que a decisão foi feita, eu já tenho carregado. Qual é o problema aqui? Múltiplos estágios de pipeline, né, acabam gerando mais atrasos, tá? Isso no acesso ao registrador em memória. E instruções de desvios adicionais no pipeline, o que acaba fazendo com que, né, que esses desvios adicionais sejam inclusos no pipeline e necessitem de novos fluxos. Tá? Isso também pode gerar atraso. Bom, o outro, né, relacionado, que eu falei, foi busca antecipada do desvio. Qual a ideia básica aqui? Né? Quando tem um desvio condicional, é reconhecido, o ao desvio é lido antecipadamente, tá? Além da instrução que segue o desvio. Então, você lê os dois, você lê tanto o desvio como a próxima instrução, tá? Na sequência do desvio. Esse alvo, então, é salvo, tá? E no caso, né,
aqui no caso, se o desvio for tomado, o que acontece? O dado já está obtido, você já leu. Okay? E o buffer de laço que eu comentei. Se usa uma pequena memória extremamente rápida, que é mantida, né, pelo pipeline. Okay? O que você faz? Você mantém N instruções, tá, que foram recentemente lidas. Aquele conceito que eu havia comentado de localidade. Okay? Se um desvio está para ser tomado, o hardware primeiro o que ele faz? Ele consulta especificamente, né, esse buffer. Se estiver presente, ele já ganhou tempo. Caso não, o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer para o pipeline. Tá? Essa instrução que não faz parte dessa memória, ou no caso, memória cache. Okay? Bom, hazard de controle, ainda detalhando, o hazard de controle pode ser dividido em algumas técnicas, basicamente em 5. Né? Previsão nunca tomada, ou seja, né, parte do pressuposto que, né, a instrução nunca vai ser tomada, ou o desvio vai ser tomado. Previsão sempre tomada, ou seja, sempre vai haver o desvio. Previsão por opcode, isso nós denominamos como técnicas, né, estática, ou seja, não depende de nenhum tipo de histórico. Okay? E existem outras duas chamadas, chave tomada, não tomada. Tá? E tabela de histórico de desvio, que é basicamente aquilo que chamam de técnicas dinâmicas, okay? Que depende de algum histórico de execução. Okay? Bom, vamos pegar a abordagem estática, é a mais simples. Bom, as duas bases que a gente assume, que a gente tem aqui, assume que o desvio nunca será tomado, okay? Que é o caso mais usual, ou então assume que o desvio será sempre tomado. Okay? Bom, existem estatísticas que levantam ou demonstram, né, que o caso, né, sempre tomado, normalmente, né, que tem maior desempenho. Okay? Bom, outra abordagem é tomar a decisão com base no opcode. Okay? Nesse caso específico do opcode, ele assume que alguns opcodes, né, ou seleciona alguns opcodes, que sempre, né, esses opcodes vão ser utilizados para desvio. Tá? Normalmente, esse tipo de adoção tem um bom rendimento, em torno de 75%. E as dinâmicas, né? A ideia básica é tentar melhorar a precisão do armazenamento através de um histórico de instruções, através, né, daquele buffer, né, que eu havia comentado. Chave tomada e não tomada, que basicamente o que ele faz? Né? Ele armazena um ou mais bits associados a cada instrução e armazena esses bits nessa memória. Isso reflete o histórico recente de utilização desse tipo de instrução. Ela pode ser utilizada através, que nem eu comentei, de uma memória cache e direciona o processador a tomar uma determinada decisão na próxima instrução que vai ser encontrada, em função desta memória ou dessa tabela que pode ser armazenada. Ideia básica de funcionamento. Então, imagina só, né? Você tem um início de execução, então, ler a próxima instrução de desvio. O que ele prevê? Prevê que será tomada o desvio. Se for tomado, né? Então, ele desvia, ok, acertou. Se não, o que ele faz? Não, ler a próxima instrução. Tá? Se for tomado, beleza, ele volta ao fluxo anterior. Se não, o que acontece? Ele vai para o outro ramo, né, do fluxograma. E aqui é o que é interessante, né? Aqui ele prevê aqui, prever que será tomado, aqui ele prevê que não será tomado. E usa isso como regra básica. Se for prever que não será tomado, se for verdadeiro, né, se for tomado, sim, ele consegue e fica dentro do fluxo. Okay? Se for não, duas vezes, o que acontece? Ele volta para o anterior. Ou seja, a ideia básica. Se uma previsão for errada, o próximo desvio ainda será tomado, que é o caso aqui, né? O algoritmo requer duas previsões erradas, no caso aqui, né, essa, por exemplo, errada e essa errada, para ele mudar o lado, né? Ou mudar a decisão de previsão, né? Que será tomado ou não tomado. Okay? Aqui é uma ideia básica de implementação dentro do cache. Okay? Então, aqui, basicamente, eu tenho uma tabela, tem como parâmetros básicos endereço de instrução de desvio, endereço-alvo, né, do desvio, e o estado, né, se foi executado ou não. Aqui tem um estágio do pipeline, então, em função do estágio do pipeline, ele faz um tratamento de erro. Okay? Por exemplo, atualizar, né, no caso, a tabela, se, por exemplo, esse desvio não foi incluso, né, ou atualizar o estado, né, no caso aqui específico, né, se foi executado ou não, ou adicionar uma nova, né, ou adicionar uma nova,
adicionando uma nova entrada aqui, ok? Detalhe importante, que ele sempre, né, ele toma como pressuposto tomada do endereço sequencial, ok? Para a seleção, e usa alguns bits, né, que eu chamo de bits de prefixo, ok? No caso, para tomar essa direção, ok? Qual a ideia básica aqui? Se nenhuma ocorrência for encontrada, o próximo endereço sequencial usado para a leitura, ok? Se uma ocorrência for encontrada, uma previsão é feita com base no estado da instrução, né? Nesse instante, se ela for encontrada e já estiver na tabela. A instrução de desvio executada, o estado de instrução é atualizado. Ou seja, né, se aqui, por exemplo, se não foi tomado, então ele atualiza na próxima, se supondo que seja tomado, então ele atualiza. Uma instrução de desvio condicional não encontrada é adicionada à tabela, né, que nem eu comentei aqui. Tá? Basicamente, você tem que ter um algoritmo, como essa memória de tamanho limitado, pequena, lembre, né, da memória cache, quando a gente falou de memórias, então você tem que ter um processo de substituição. Por exemplo, você pode ter como critério aquela que é menos utilizada, você tira da tabela, né, dessa tabela, tá, desse mapeamento, e substitui, né, uma nova instrução. Okay? Bom, hazard de controle, né? A gente pode ter aquilo que eu chamei agora de desvio atrasado. Qual a ideia aqui? O rearranjo automático das instruções dentro de um programa. Okay? Só que aqui, rearranjo automático, olha que interessante. Instruções ocorrem depois que realmente é desejado. Tá? Aumenta a eficiência do pipeline, porque faz uso de desvio que não toma efeito toma defeito até depois da execução da instrução seguinte. Ou seja, olha que interessante. Você tem aqui efetivamente um desvio, tá? Só que ele só vai ser tomado após, né, a instrução seguinte. Tá? Essa instrução seguinte, a gente chama ela de delay slot. Então vamos pegar aqui um quadro para facilitar o entendimento. Imagina um trecho de código. Tá? Aqui é o desvio normal. Okay? Perceba que você tem uma instrução jump. Né? Se esse desvio for tomado, o que acontece? Eu vou ter que esvaziar o pipeline. Okay? Por exemplo, a instrução add. O desvio atrasado, o que acontece? Eu incluo, né, uma instrução NOP que não faz nenhum tipo de atividade. Okay? Simplesmente daqui é uma bolha. E eu posso ter exatamente, né, o desvio atrasado otimizado, quando eu inverto, né, essas duas instruções. Tá? Detalhe importante, não preciso incluir, né, o NOP, né, ou que não precisava, no caso aqui, a introdução, esvaziar o pipeline, tá? E eu não preciso do NOP, nesse caso, do desvio otimizado. Para a gente enxergar, né, internamente, então imagine o seguinte, né, você tem um tradicional, no caso, quando ocorre a instrução de jump, o que eu tenho que fazer? A instrução de add, né, sendo executada no pipeline de forma sequência, exatamente no próximo estágio, né, que é a busca, o que ela tem que ser? Ela tem que ser esvaziada para incluir quem? A instrução de store, né, que é desvio para 105 aqui no caso. No caso da inclusão do NOP, o que acontece? Né? Você inclui a instrução NOP, no caso, né, do desvio, aqui eu me defini como desvio atrasado. O que acontece? A instrução NOP começa a ser executada sem efeito nenhum. Então, quando eu for fazer a busca aqui da instrução de 6, aqui a execução não afeta nenhum tipo, então não preciso fazer o esvaziamento do pipeline. E a outra otimizada. Olha só que interessante. Né? Como ela vem, ou foi modificada a sequência, o jump vem antes do add, então o que eu tenho aqui basicamente? Né? Eu tenho o jump carregado nesse estágio, ou no tempo 2 aqui. Efetivamente, né, quando eu tenho a instrução add carregada, o jump, né, ainda não teve a sua execução. Então eu consigo ler a instrução sem ter o jump ter trocado o PC. Tá? Com esse ganho, o que acontece? Eu consigo executar a instrução add, tá, junto com a instrução de store, ou seja, executo a instrução de add e faço a busca da instrução store. Ok? E isso é um ganho, porque não tem o esvaziamento do pipeline, okay? E é um ganho adicional através do desvio atrasado. Okay? Bom, essa aula foi baseada no capítulo 12.4 e no 13.5, ok? Especificamente para desvio atrasado. Okay? Próxima aula, nós vamos abordar cache e memória virtual. Apresentação de conceitos de memória, cache e memória virtual. Ok? Muito obrigado.